Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e nessa primeira aula nós vamos trabalhar com ciências, onde nós estamos trabalhando com o tema cadeia alimentar. E o próximo exercício que nós temos para resolver é a questão 5 da página 21 da nossa apostila. Então, olha só, aqui nós vamos observar essa imagem e preencher essas lacunas, esses retângulos que estão aqui, indicando se é ser vivo, se é produtor, consumidor ou decompositor. Então, ó, aqui tem uma imagem, uma folha, né? São folhas verdes. Aqui nós temos esse animalzinho, né? Que é o louva-a-Deus. Temos também aqui a lagarta. Temos também aqui essas folhas que estão secas. E aqui tem uma lupinha que está nos mostrando, né? Uma lupa, mostrando que tem fungos e bactérias. Então, vamos primeiramente pensar aqui. Quem que é o produtor? O produtor é a planta que produz o seu próprio alimento, né? Então, aqui na planta é produtor. Agora, o louva-a-Deus, o que ele é? Ele é consumidor. E a lagarta? A lagarta também é consumidor. Então, a lagarta se alimenta da planta e aí aqui o louva-a-Deus se alimenta da lagarta. Então, é consumidor, consumidor. E aqui essas folhas que estão secas, elas são fungos e bactérias, porque elas estão em decomposição. Então, aqui nós vamos colocar os decompositores. Aqui ele fala para desenhar nesse espaço o esquema de cadeia alimentar que representa esta imagem. Então, tudo começa pela planta, né? Tudo começa aqui pela planta, que é o produtor. Quem come a planta? A lagarta. Quem come a lagarta? O louva-a-Deus. E aí, todos eles, né? A lagarta, o louva-a-Deus, quando eles morrem, eles vão se decompor. Então, eles se tornam depois fungos e bactérias. E a planta também. Questão 6. Essas figuras aqui, elas estão representando o ciclo da matéria e o fluxo de energia em uma cadeia alimentar. Então, ó, vamos observar aqui. Então, olha só que tem a planta, né? A energia solar está mandando aqui, ó, energia solar para a planta. Aí o gafanhoto se alimenta da planta, o sapo se alimenta aqui do gafanhoto, a serpente se alimenta aqui do sapo. E é tudo isso daqui, depois os animais, depois que eles morrem, eles viram fungos e bactérias, depois que eles passam pelo processo de decomposição. E aí, esse fungo e bactérias, eles passam a matéria para a planta novamente, né? Então, aqui, essa imagem representa o esquema de matéria, o ciclo da matéria. Agora, aqui nessa outra imagem, o sol está mandando energia solar para a planta, o gafanhoto está se alimentando da planta, o sapo se alimentando do gafanhoto e a serpente se alimentando do sapo. Então, isso daqui, né, olha só, nesse ciclo está mostrando a energia, porque o sol está mandando energia para a planta, o gafanhoto está se alimentando da planta para ter energia, o sapo está se alimentando do gafanhoto para ter energia e a serpente se alimentando do sapo também para ter energia. Agora, pede para a gente explicar a resposta. Aqui é uma resposta pessoal, né? Se eu fosse explicar, eu ia falar que a gente pode observar pelas setas. E a gente vê aqui no final que esses fungos e bactérias, depois que eles passaram pelo processo de decomposição, eles passaram matéria para a planta. Então, vocês podem registrar aqui com as próprias palavras. Teia alimentar. Na natureza, as cadeias alimentares costumam se entrelaçar, formando o que chamamos de teia alimentar. Cadeia alimentar é a sequência de dependência entre diferentes seres de um mesmo ambiente. Veja a seguir algumas cadeias que compõem essa teia. Nesta cadeia,
A grama serve de alimento para o gafanhoto, o qual serve de alimento para o rato. O rato, por sua vez, serve de alimento para a águia. Esta outra cadeia é parecida com a anterior, porque a grama, o gafanhoto e o rato têm a mesma sequência de dependência, com a diferença de que o rato serve de alimento para a coruja. Aqui também há uma terceira cadeia, em que a grama serve de alimento para o gafanhoto e ele serve de alimento para o pássaro. Já o pássaro serve de alimento para a coruja. Outras cadeias podem ser observadas nesta teia. A árvore serve de alimento para a mosca, que serve de alimento para o pássaro, o qual serve de alimento para a coruja. Ainda partindo da árvore, pode-se observar que ela serve de alimento para a mosca, que serve de alimento também para a aranha. Esta serve de alimento para o pássaro, o qual serve de alimento para a coruja. Além dessas cadeias, nesta mesma teia, existem outros animais que também se relacionam e formam outras cadeias. Teia alimentar, um equilíbrio delicado. Então, sempre quando falamos em teia alimentar, nós precisamos ter noção de que precisa ter equilíbrio, né, para que não falte alimento para ninguém. Então, na natureza é muito comum os animais eles consumirem mais de um tipo de alimento. Por um exemplo, o bem-te-vi come vários tipos de inseto, além de frutas, minhocas e pequenos lagartos, peixes e girinos. Então, o cardápio dele é bem diversificado. Mesmo os beija-flores, que se alimentam de néctar, eles costumam obter esse líquido em vários tipos de flor. Então, eles vão colher lá na flor. Nós vamos observar essas relações de alimentação entre esses seres vivos e nós vamos perceber que as cadeias alimentares, elas costumam se entrelaçar, né? Olha só, se misturar, o que chamamos de teia alimentar. Aí agora, nesse retângulo aqui embaixo, fala para vocês escolher uma das cadeias alimentares que compõem essa teia e criar um esquema com setas. Então, olha só, por um exemplo, tem várias sugestões aqui de resposta, né? Mas eu poderia começar aqui por esses frutos aqui que são as sementes, né? Olha só, essas sementes. Então, elas saíram da planta, né? Então, quem que se alimenta dessas sementes? Os insetos. Aí, quem se alimenta dos insetos? O sapo. Quem se alimenta do sapo? É o jaburu. Quem se alimenta do jaburu? O jacaré. Então, aqui vocês podem criar outras teias alimentares. Essa é uma sugestão de que a tia fez. E aí vocês vão escrever, por um exemplo, semente, aí vai ligar a setinha para os insetos, setinha, escrever sapo, setinha, jaburu, e aí, por último, o jacaré. E agora, quando ocorre algum tipo de interferência em um ecossistema, há consequências para os seres vivos que os habitam. Vocês já viram esse tipo de notícia ou já ouviram falar sobre esse assunto? Abelhas estão desaparecendo em todo o mundo. Morte de sapos leva ao aumento no número de mosquitos. Pesca excessiva reduz o número de peixes. Então, olha só. Se as abelhas estão desaparecendo, elas não vão produzir mel, né? E aí, por um exemplo, o bem-te-vi, que se alimenta de mel, de néctar, né? Ele vai ser prejudicado. A morte de sapos aumenta o número de mosquitos. Então, se for morrendo muitos sapos, os mosquitos eles vão sempre aumentando. E agora, a pesca excessiva reduz o número de peixes. Se for feita muita pesca, vai baixando o número de peixes. Aí as pessoas, os animais que se alimentam de peixe, eles vão acabar ficando sem alimento. Então, essas notícias que a gente acabou de ver são exemplos de desequilíbrios ambientais, né? Que é quando as situações, que as relações entre os seres vivos, elas são alteradas. E aí acaba prejudicando o ecossistema. Aqui nós temos uma cadeia alimentar. Olha só, o trigo. O rato se alimenta dele. E aí a serpente se alimenta do rato. O que
aconteceria se todas as serpentes de uma região desaparecessem? O que iria acontecer? O número aqui do rato, dos predadores, iria aumentar demais. E esse excesso de ratos, ele poderia consumir todo o trigo disponível, por um exemplo. E com o tempo, os próprios ratos, eles não teriam mais o que comer, porque ia acabar, né, o trigo para eles também. A caça e a pesca excessivas, assim como a poluição e a destruição de florestas e outros ambientes naturais, eles provocam muito desequilíbrio ambiental também. Como a parte do ecossistema, o ser humano ele também pode ser afetado por esses desequilíbrios. E agora, vamos brincar? O que vocês acham de construir uma cadeia alimentar? Para construir essa cadeia alimentar, nós vamos precisar de tesoura, de cola branca, de lápis de cor e também de lápis preto, ou seja, lápis de escrever. Vocês vão destacar essas tiras aqui que nós temos lá no nosso material de apoio de ciências, tá? Então, vocês vão destacar essas tiras. Vão recortar elas bem bonito, bem com bastante capricho. E aí, vocês vão desenhar e pintar os seres vivos. Só que nós precisamos lembrar de escrever o nome de cada um deles. Depois, na sequência, vocês vão organizar essas tiras que representam uma cadeia alimentar. Por um exemplo, vocês pegam lá as tiras e desenham, que nem aqui nesse caso, a planta, aí desenho o gafanhoto, o sapo, a serpente e os decompositores. Aí depois vocês vão pegar essas tiras e vão colocar uma do ladinho da outra, representando uma cadeia alimentar. Vocês podem desenhar outras coisas, né? Pode começar por uma planta, pode começar por uma semente, pode começar por um fruto, e aí seguindo, né, aí com os consumidores e depois por último com os decompositores. Então, vocês podem fazer essa atividade em casa e aí vocês podem apresentar para um familiar de vocês ou também mandar um videozinho para a tia aqui no particular de como vocês montaram a cadeia alimentar de vocês, ok? Lápis na mão. Essa ilustração, ela nos representa uma cadeia alimentar aquática. Nós vamos analisar ela e depois responder as questões. Então, tem um homem pescando, né? E aqui nós vemos que tem plantas, né? Plantas, algas. Nós vemos aqui que tem peixes menores, tem peixe maior. E aqui na questão A fala o seguinte: desenhe as setas que indicam o sentido da transferência de energia e matéria de um ser vivo para outro nesta cadeia alimentar. Então, olha só, tudo começa, né, pelas algas que estão presentes aqui nesse rio, né? Então, tudo começa por essas algas. Então, aqui tem algas bem pequenininhas, olha só, aqui dentro. E essa plantinha ela está aqui para fora. Aí, quais são os animais herbívoros, né, que vão se alimentar aqui dessas algas? São os peixes pequenos. Então, aqui quer dizer, né, que eu vou passar aqui a setinha para os peixes pequenos. Então, algas marinhas para os animais herbívoros. E aí, depois, eles que vão se alimentar. São os peixes pequenos. Quem se alimenta dos peixes pequenos é o peixe grande. E por fim, o homem aqui vai se alimentar desse peixe maior. Então, é o ser humano. Então, começa com as algas, aí vai para os animais que são herbívoros, aí depois aqui vai para os peixes, para o peixe grande e para o homem. A água do rio, ela foi contaminada por agrotóxicos que entram no corpo das algas? Como os agrotóxicos afetarão os outros seres dessa cadeia alimentar? Então, olha só, os agrotóxicos, eles não vão desaparecer. Então, elas são transferidas de um ser vivo para o outro na cadeia alimentar. Então, esse agrotóxico que está aqui, ele não vai desaparecer. Ele vai ficar se transferindo de um ser vivo para o outro. Ele está aqui, ele vai se transferir para o peixe menor, para o maior e depois também para o homem. E agora,
nós temos uma questão apenas para discutir, que é a questão C. Se a pessoa que está pescando comer o peixe, ela poderá ser contaminada pelos agrotóxicos? Por quê? Então, aqui é claro que sim, né? Vocês vão vendo que se a pessoa se alimentar desse agrotóxico aqui, até chegar nos seres humanos... Então, olha só. Se tiver agrotóxicos e os peixes pequenos se alimentar dele, e aí eles vão ficar contaminados. Aí o peixe maior se alimenta dos peixes pequenos, também fica. Aí o homem, se ele se alimenta do peixe, e esse peixe também aí ele foi contaminado pelos agrotóxicos, é claro que vai chegar também até o ser humano. Mas essa questão C é apenas para a gente pesquisar, né, e discutir sobre esse assunto.